Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Contratar bons jogadores gastando dinheiro que nem sempre possui, por medo de cair para a segunda divisão, é uma coisa que deixa todo mundo de cabelo em pé. Quando o dinheiro se transforma na coisa mais importante no esporte, ele deixa de ser simplesmente um esporte e vira só um negócio. Infelizmente é nisso que se transformou o futebol. E o torcedor passou a ser o fornecedor que sustenta o mercado. Eu vou tentar explicar isso com um exemplo. Se você acha que o seu carro é a coisa mais importante no segmento transporte, então você já caiu no golpe. Você que dirige o veículo é a coisa mais importante para a indústria. Se você não sentir atração pelo automóvel, ele não terá valor para a indústria. E chamar sua atenção é o objetivo principal de quem quer vender um produto e arrancar seu dinheiro. E isso é ruim? Sim e não. Para você, possuir um meio que facilite sua locomoção é bom, mas comprometer seu suado dinheirinho pode lhe dar um nó na garganta. Um carro é um bem que se desvaloriza, se desgasta e exige manutenção, além do risco de perdê-lo, seja por roubo, acidente ou por necessidade de se desfazer dele. E ainda pode surgir uma dúvida em sua mente: se um carro novo ou se um carro usado resolveria então seu problema. Há muitas histórias de felicidade e de decepção nesse dilema. Mas para quem produz bens de consumo duráveis e não descartáveis, não pode haver dúvida. Muito pelo contrário, deve ter em mente novos modelos para novas gerações e para proprietários fiéis. Esse exemplo que usei também se aplica ao futebol, onde há um mercado de atletas novos e usados, onde os vendedores e os compradores conversam, discutem formas de aquisição e de pagamento. E como é um mercado mundial, existem vendedores que negociam produtos estragados e compradores que não pagam como combinado. No lado dos compradores, que é o que nos interessa, somos responsáveis e só gastamos o que podemos, principalmente agora que estamos em recuperação judicial e vigiados por todos os lados. Em época recente, nos endividávamos para agradar milhões de torcedores fiéis e deixávamos o pepino para as próximas gestões. Mas atualmente sabemos que a torcida está ansiosa e com razão. Eu que já vi de tudo no Vasco também. Por isso vou relatar um pouco do que já presenciei. Antigamente, e eu estou falando de décadas atrás, com base nos meus 76 anos de idade, relato que havia uma espécie de conservadorismo no segmento esportivo, onde, tanto por parte dos clubes como por parte dos torcedores e por parte dos jogadores, o amor pelo clube era valorizado. Havia muita consideração por atletas que respeitavam suas origens. Era comum existir jogadores que nunca jogaram em outros clubes, outros que evitavam jogar em clubes rivais, e muitos poucos rodaram por aí em muitos plantéis. E naquela época, jogadores não ganhavam salários que os atuais atletas percebem, e muito menos com tantas vantagens. E para não pensarem que estou falando da boca para fora, vou citar alguns que se identificaram com seus clubes: o Dinamite no Vasco, o Zico no Rival, Garrincha no Botafogo, Pelé nos Santos, Rogério Ceni no São Paulo, o Neto no Corinthians, Ademir da Guia no Palmeiras e muitos outros que não cito aqui porque o discurso desse velho torcedor do Vasco se tornaria enfadonho. Com isso, só tentei mostrar a diferença entre o futebol antigo e o atual. Enquanto antigamente havia muitos acordos realizados com base no fio do bigode, onde combinações eram cumpridas à risca, como também acertos eram descumpridos na maior cara de pau, é inimaginável atualmente, na era das SAFs, que um jogador, como vários craques vascaínos fizeram, emprestasse dinheiro para o clube pagar suas contas.
As relações são mais profissionais e bem definidas, pelo menos no Vasco da recuperação judicial. E no futebol, o torcedor quer resultados imediatos e nem se importa que os atletas desejados tenham jogado em rivais, possuam uma língua desconhecida ou não tenham conhecimento anterior sobre o clube onde vai jogar. O mundo globalizado força o torcedor a pensar de forma diferente, renegando tradições e passando uma borracha em hábitos, costumes e usos anteriormente valorizados. Tudo em nome do imediatismo que nos impõe mudanças e eliminação de princípios e tradições milenares. Por isso, precisamos tomar cuidado com a preservação dos nossos símbolos cristãos, para que não percam seus significados. Todos, inclusive os jogadores e equipes técnicas, devem ser orientados nesse sentido, principalmente na empresa que vai administrar o futebol. Que todos reconheçam que nossos símbolos não são simplesmente desenhos bonitinhos. A caravela do navegador Vasco da Gama tem um significado histórico e que se evite o uso político da história dos camisas negras por maus vascaínos, que utilizam a luta dos dirigentes da época em defesa de nossos atletas humildes em proveito próprio. E se o mundo do futebol está nas mãos da indústria têxtil, que elabora produtos com a marca do clube, passando pelos meios de comunicação que divulgam e faturam com as competições, passando pela indústria e comércio de produtos e brindes específicos, chegando até o comércio das casas de apostas, que eu chamo de meios de manipulação, o Vasco precisa defender seus princípios inegociáveis. No próximo vídeo, vou falar mais sobre as redes sociais e canais que falam de Vasco. Pois é, amigo, até breve, mas sem esquecer que o Vasco só existe por sua causa e por conta de nossos símbolos eternos. E fica sempre aberto o meu convite para tomar um café da colina comigo todas as terças e quintas às 7h30 da manhã. E aproveite para deixar o seu like, compartilhar e comentar para me ajudar a atingir mais pessoas. Afinal, não tenho patrocinadores e nem intenção de ganhar dinheiro com esse canal. A companhia dos amigos e dos vascaínos de verdade são minha recompensa. E enquanto tiver saúde física e mental, estarei aqui. E se quer que fale de um assunto específico, então me diga. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas sempre. E obrigado pela vitória, Vascão.